Olá a todos, estaremos dando prosseguimento ao nosso estudo sobre o D2 Bridge. Nesse terceiro vídeo, vamos falar da funcionalidade de CRUD. O framework já cria os eventos de CRUD e nós podemos então, caso não tenhamos ainda na nossa aplicação SL, por exemplo, uma aplicação nova, e depois herdar essa janela de CRUD que já vai estar preparada para o D2 Bridge. Também vamos falar de relatórios e vamos também colocar botões no DBGrid. Estaremos estudando isso nessa ordem inversa. Nós vamos começar com os botões no DBGrid. Então, o nosso projeto está aqui já no template. Estamos usando esse template Nice Admin. E no último vídeo, deixamos o aplicativo com essa aparência. Utilizamos CSS e as classes já nativas do D2 Bridge. Podemos então já formatar a nossa tela como fizemos aqui. E fizemos também o CSS dos botões. Colocamos aqui uma letra maior através das classes CSS do D2 Bridge. E vimos que também podemos colocar qualquer CSS que desejamos, Então, como eu terei aqui o botão conforme o modelo CSS do site do Bootstrap. Hoje vamos colocar aqui os botões de edição e deleção desses registros. Inclusive, a aplicação nem tem ainda o botão para excluir. Vou colocar agora. Então, no VCL já está aqui o botão de excluir. E esses eventos desses botões, por exemplo, de editar e do excluir, é que eu vou usar aqui também no grid, na versão web. Como é que eu faço isso? Então, quando nós preparamos aqui o formulário para ele herdar do D2 Bridge Form, aqui está herdando o principal, porque o principal está herdando o D2 Bridge Form, nós criamos aquelas procedures que são invocadas, no momento que estamos trabalhando na web. Por exemplo, temos essa procedure que inicia os controles na web. Então, antes dele renderizar, passa por aqui. E essa outra, toda vez que atualizar algo nesses controles web. Então, vamos para essa procedure, é lá que nós estaremos, ao iniciar a renderização, alterando o grid para que apareça os botões. Fazemos da seguinte forma. Se Prism Control, que vem aqui como parâmetro da nossa função. Se ele for um grid, poderia fazer por grid específico para todos os grids. Como minha tela só tem um grid, nessa parte eu também poderia já colocar quantos registros eu quero por página, e quantos o máximo que ele vai carregar. Então, com esse, uma vez que entrou aqui nesse if, com esse Prism Control como dbGrid, eu vou mexer aqui nas colunas. Vou adicionar uma coluna no meu grid para colocar os botões. Primeiro botão, vou colocar a classe dele aqui. Na verdade, aqui na coluna eu boto o título da coluna, digo onde ela vai ficar, então eu vou colocar que ela fique no começo. E a largura. Agora sim, que eu entro com o botão. Aquela classe de botão tem que ficar aqui dentro do botão. Então, o botão edit, agora eu tenho que ligar ao meu evento. Procedure de edição. Vou deixar o capture
como editar. Poderia colocar um ícone aqui também no lugar do Capture. E o OnClick, ele vai chamar meu evento do botão editar. Vou adicionar o outro botão na mesma coluna. Poderia também criar uma outra coluna. Esse vai ser para excluir. E o evento do botão. Então, o que eu fiz? Né? Nessa procedure init control D2 bridge. Então, quando ele vai iniciar o controle, eu vejo se é um DB grid. Né? Posso configurar essas propriedades, né? Os atributos aqui do DB grid, e estou inserindo aqui colunas. Vou inserir uma coluna com índice 0, que vai ser a primeira coluna, com título de ações, e nessa coluna eu vou inserir dois botões ligados, né, aos nossos eventos, dos botões normais aqui da VCL. Vamos testar. O editar apareceu, mas ainda não está correto. Vamos ver o que tem errado lá no código. Então, adicionei a coluna, queria deletar. Vou ter aqui o nome desse. Não é esse o motivo do erro, mas vamos corrigir aqui o nome do botão. Funcionou só o CSS que não estava certo. Vamos consertar o CSS. O CSS botão type não funcionou. Talvez a nova versão ela está usando agora esse modelo aqui, botão model. Né? E a gente já tem a classe aqui já com o botão pronto. Né? Que vai ter o CSS, vai ter o ícone. Ele já vem todo completo. E eu posso deixar o capture ou tirar. Se eu tirar, como ele já vai vir com ícone, então vai ficar interessante sem o capture. Vamos testar. Pronto, aqui a largura eu deixei com 100, posso diminuir para 70, por exemplo. Aí os botões já funcionam. Se eu quiser excluir, o D2 Bridge também já traz esse diálogo. Eu usei a função do Delphi da VCL, mensagem DLG, mas ele usa, né, já esse diálogo padrão aqui do Bootstrap, né? E a edição também está funcionando. Inclusive agora eu já não preciso mais desse editar, né? Sendo que o editar já está no grid. Então, esse botão eu não excluo do AVCL, simplesmente eu não exporto. Outra coisa que a gente pode fazer é colocar esse formulário, né? A gente está vendo que está abrindo em uma janela nova. Eu poderia abrir ele como um show modal da VCL, ou seja, eu poderia abrir no D2 Bridge como um pop-up. Isso que nós vamos fazer agora. Vamos tirar esse botão e abrir aquele formulário como pop-up, que é a exportação do botão editar. Vou comentar por enquanto. Não vou precisar mais dele. Como é que eu faço então para exportar também aquele formulário, cadastro da edição, agora com um pop-up? Eu vou usar a função aqui do D2 Bridge, que é chamada Nested. Então, eu vou carregar esse formulário e quando precisar exibi-lo, eu vou exibi-lo no pop-up. Então, vou usar essa função, já vou criar o formulário aqui, para ele já ficar em memória. Wildcard tipo. Se ele não existir, eu crio a instância dele e já adiciono ele então nessa fila, né, para depois ele poder ser aberto no pop-up. Ele já vai fazer a renderização
Quando chamar no pop-up, ele já vai estar renderizado. Aquela tela, né, que seria um outro formulário, uma tela 2, vai estar aqui já agregada e vai exibir dentro desse pop-up. Usa essa função, a nested. Coloco o nome do form. Na renderização do meu form aqui, eu tenho que apontar para esse pop-up. Já deixo ele aqui no final. É mais um item que ele vai adicionar. Então, coloco um prefixo, pop-up, mais o nome do formulário nessa seção. Cada seção, esse meu formulário vai ter um nome, um título para esse pop-up e mando adicionar nexted, aquele formulário que eu tinha feito lá em cima, né? Eu tinha deixado aí na fila. E como é que eu chamo então o pop-up? Toda vez que for editar ou inserir novo, vai ser chamado pop-up. Então aqui no editar, vou manter esse show modal, caso não seja no web, né? Mas quando for web, eu não vou querer o show modal, vou querer que ele chame dentro do pop-up. Então, vou usar aqui essa variável de contexto. Se for D2Bleed, né, se estiver nesse contexto, ele vai chamar como pop-up. Ou pop-up e o nome do pop-up. Né? Então, eu dei um prefixo chamado pop-up, mais o nome instanciado do meu form. Se for D2Bleed, ele vai chamar isso aqui, senão ele vai chamar o show modal. Da mesma forma, vou fazer isso aqui no novo registro. Então, só vai mudar isso aqui, a chamada do show modal. Pronto, né? Então, quando pedir edição, uma vez que ele está criando aqui, está colocando aqui no Nexted, né? E depois incluindo aqui, exportando com pop-up. Então, aqui também nessas funcionalidades de edição, eu não preciso criar mais, porque ele já vai estar criado. E nem da novo, né? Ele já vai estar criado. E interessante também eu não dar o free nesse momento. Deixar para dar o free ou liberar da memória só quando sair dessa tela. Vamos testar. Já estamos sem o botão editar aqui, o editar está aqui, então quando eu abrir aqui ele abre nesse pop-up, né? Claro que aqui eu vou precisar melhorar essa tela, né? Então, como a gente viu no vídeo passado, ele divide a área em 12, né? Então, se eu estou dizendo que aqui tem 6, ele pegou a metade, né? Então, seria interessante aumentar esses tamanhos. Isso na exportação desse formulário, do que está abrindo aqui. Então, quando gravar, ele sai, né? Também tem um botãozinho de fechar ou cancelar. Então, isso aqui é um parâmetro que eu chamei lá quando eu criei e exportei o pop-up, que foi essa informação aqui, true, e eu posso também dar um CSS para esse pop-up. Poderia botar também largo aqui, já ficaria melhor. Vamos testar para ver se essa alteração já surtiu algum efeito. Ficou melhor, né? Poderia aumentar aqui a descrição, mas também aumentar essas colunas, né? Colocar para preencher toda essa telinha. Então já não está mais abrindo um formulário à parte, sim um pop-up. Aqui na exportação, eu vou alterar aqui as colunas, né? Por exemplo, aqui eu vou deixar 6. Usando essas classes, né, o sistema ele se adequa, né, a qualquer tela que for usar, né?
Quando tiver menos de 6 colunas, ele vai quebrar e vai jogar lá embaixo. Então ele fica com um layout responsivo. Pronto, mais bonito, né? E dentro do pop-up. Vamos falar de relatório, né? Como é que funciona, então, a questão dos meus relatórios na VCL, né? Por exemplo, eu tenho aqui um relatório bem simples, só para a gente exemplificar. Vou chamar aqui na VCL. Lembrando que para mudar aqui a compilação, basta escolher aqui, né, a build de configuração. Então, tem esse relatório aqui, bem simples, né? Só para a gente mostrar como eu faço para apresentar isso no D2 Bridge. Volto aqui para a configuração de compilação do D2 Bridge e vamos ver como é que eu fiz. A princípio, coloquei, né, eu não estou usando aquele menu, exportação do main menu, que por enquanto não funciona em template, eu estou usando o template. Então, eu coloquei uma chamada no meu menu aqui no template, né, para chamar aquele relatório. Detalhes, né, da última vez que a gente fez o menu, a gente usou aqui essa forma antiga de callback. Mas agora temos essa outra forma, que é o simple callback, né? Vou mostrar como é que ele funciona lá dentro da aplicação. Então, como é que eu faço? No onClick eu chamo callback igual e o nome do meu callback. E no Delphi, né, eu venho aqui para essa unit que trata do template, né, que trata de todas as configurações ou comportamento relacionado ao template, e eu criei essa procedure aqui. Ó. Lembrando aqui, como eu fiz anteriormente, eu tinha criado, né, uma function para abrir aqui o menu, que era aquele callback antigo, só que eu tinha que registrar. Além de abrir aqui, eu tinha que vir aqui na criação do meu formulário e registrar callback. Agora eu não preciso mais fazer isso. Usando o simple callback, ou seja, eu informo nessa tag callback igual, poderia até passar parâmetros, abrir parênteses aqui e passar parâmetros e ler esses parâmetros lá no Delphi, mas eu chamei um callback chamado relatório tipo. Então, para isso, eu tenho que ativar, né, essa procedure que já vem da classe do D2 Bridge Transform, né, chamada callback, né? Então ela tem essa assinatura, né? Callback name e os parâmetros, né? Event parâmetros. Poderia passar vários parâmetros lá no HTML que ia chegar aqui. Então, construindo essa procedure, né? Escrevendo essa procedure, o callback está aqui e basta então eu verificar qual foi o callback chamado, né? Callback name. Se foi esse, eu faço isso. Se for outro, então eu ia colocar aqui os ifs, né? E ia comparar o callback name, né? Essa função sumTest é da próprio System Utils, do Delphi, né? Só fiz aqui colocar no uses, né? Esses úteis. Mas poderia comparar com igual, né? Então, mas comparo o callback com esse nome. E eu vou chamar o relatório. Qual é a diferença do relatório da VCL para o relatório aqui no D2 Bridge, né? Então, a parte que não é visual, eu não preciso me preocupar. Eu gero o relatório e depois abro ele. Aqui no menu principal, a chamada do menu seria eu criar aquele formulário do relatório e dar o preview. Eu deixei aqui essa chamada, porque se eu for usar a exportação do meu menu, já fica aqui as duas possibilidades, né? Então, crio o relatório, abro lá a tabela e daria o preview, terminando, eu libero a memória, né? Mas eu uso aqui essa variável de contexto,
verificando se está no D2Bridge, se está na web. Estando na web, então eu faço dessa forma, né? Aqui está no menu. Se eu fosse exportar o meu menu, já estaria funcionando. Mas como eu estou usando callback, o que vale é isso aqui. Nesse momento que eu estou usando o template. Então, se o callback foi este, a mesma chamada que está lá no menu, eu coloquei aqui, sendo que aqui eu não preciso dar o preview da VCL, porque aqui sempre vai ser a chamada web. Então, crio o relatório, abro, e vou usar aqui, eu estou usando aqui um Forte Report. Então, essa seria a rotina para me gravar o meu relatório em PDF. Em uma determinada pasta, eu usaria essas 3 linhas para não abrir aquela telinha de preview, e sim salvar com PDF. Lá no meu relatório tem esse componente, que faz parte do Forte Report, né, que é o filtro para ele salvar em PDF. Poderia ser outro formato, existem outros componentes também para mim, né, que é esse componente aqui, é LPDF Filter. Então ele já me dá a possibilidade, a capacidade do Forte Report de salvar em PDF. Né, isso faz parte do próprio relatório. Então, é dessa forma, eu crio um PDF, gero sem gerar janela de preview. Isso poderia ser no Fast Report, no Quick Report, todos eles eu tenho essa funcionalidade. E no D2Bridge apenas chama essa função, sendFile Prism Session, chamando o PDF que foi gerado. Né? Então vamos testar. Então eu não preciso ter um gerador web de relatório. Né? Eu uso os meus relatórios em Quick Report, Fast Report ou Forte Report, qualquer que seja o gerador, e apenas crio um PDF. Então aqui no relatório, né, cria aquela chamada callback e ele gera o PDF. Né? Então basta eu abri-lo, isso na web vai estar funcionando normal. Né? Então, abri o meu relatório em PDF. Poderia gerar aqui, ó, criar uma telinha para dar um preview, ou simplesmente abrir uma outra janela, como ele está abrindo aqui, né? Está perguntando o que eu quero fazer, estou abrindo no Firefox mesmo, ele abre aqui. Bom, um relatório é simples, né? Posso gerar nota fiscal, boletos, usando a CBR, tudo isso, a parte não visual, eu não preciso me preocupar. Eu gero normal, basta gerar um PDF, gravar em uma pasta e abri-lo aqui pelaquela função do D2Bridge, né? Sendfile. E a última coisa que ficou da gente ver é a capacidade de CRUD do D2Bridge criar, né, um formulário com os eventos de CRUD. No caso, quando a gente está aqui trabalhando, nosso exemplo aqui, nossa aplicação de exemplo, existe aqui, né, esse grupo. Então, eu ainda não criei essas telas do grupo de receitas e despesas, né? Tem um tipo, né? Grupo seria o quê? Despesas diversas, despesas de material de expediente, de pessoal, de veículos. Né? E aqui os itens, os tipos seriam, né, os itens propriamente ditos das despesas, né? Conta de água, conta de luz, compra de papel, compra de lápis. Então, são os itens aqui eu posso agrupar, né, em determinado grupo. Vamos criar, então, usando a funcionalidade de CRUD do D2Bridge, essa janela de grupo. Como é que eu faço isso? Né? Então, eu venho aqui, File New. Então, vamos criar o nosso CRUD, né? Vamos criar com essa funcionalidade do D2Bridge. Vamos primeiro fazer um base, ou seja, para daqui herdarmos os outros. Nesse vamos ligar o FD Connection, estamos usando uma base MySQL e Varidac. E também vamos aproveitar, né, e traduzir os textos, pois vem em inglês, né, esse recurso, mas são poucos campos que a gente tem que traduzir, né? Por exemplo, esses botões,
e as mensagens, né? Vamos ligar aqui ao data módulo para poder ligar ao FD Connect. Outra coisa que é importante também é a gente herdar ele do principal, para poder manter, né, todas as características do template, para não ter que ficar repetindo. Então, para herdar, a gente tem que colocar o uses na parte de cima do principal e vamos estar herdando do T form principal, né, que também está herdando do T2 Bridge form, então vai servir, né, um herdeiro que vai manter todas as características desse formulário que o D2 Bridge criou. A gente vê que ele criou o grid, criou os botões, né, e ele já vem com muitos eventos relacionados, então, à operação de um CRUD. Nesses componentes que ele cria, essa query, né, data source, eu não vou mudar o nome, eu vou apenas criar o SQL. Mas vamos fazer as traduções, né? Então, dos botões e dos labels, estaremos traduzindo. Então, como esse aqui é o CRUD base, né, quando eu herdar os próximos, eu poderia, digamos que minha aplicação não tivesse ainda esses formulários de CRUD. Então, eu posso, uma aplicação nova, por exemplo, já iniciar, né, com esse CRUD, formatá-lo, deixá-lo para que os próximos CRUD que eu for criar herdem, né, desse formulário principal. Poderia mudar o layout, poderia mudar a cor, tudo isso, né? Claro que aqui a gente está na VCL, mas da mesma forma, quando vai exportar os componentes em HTML. A gente vê que ele já vem com, né, inúmeros eventos, processos, né, que a gente vai utilizar quando herdarmos dele. Traduzindo aqui as mensagens, registro excluído, confirmação se quer excluir. Então, dos diálogos que vai perguntar, só são esses três que a gente vai traduzir. Então, uma vez esse CRUD de base pronto, agora a gente vai poder usar ele para herdar os nossos CRUDs efetivamente. Vamos de novo em outros, novo, outros, D2 Bridge, e agora a gente vai escolher essa opção aqui, D2 Bridge Inherit Form, né? Ou seja, form herdado do D2 Bridge. Vamos escolher então o CRUD base, que vai ser o ancestral, né, desse novo formulário que eu estou criando. Como falamos, esse vai ser o CRUD de grupos, né? Então, ele criou aqui a Unit 2 e a gente vai renomear isso, né? Vamos dar o nome do form CRUD, grupo. Estou mantendo aqui a nomenclatura que o D2Bit colocou, né? Mas é claro que está fora do meu padrão lá, né? Seria CAD grupo, mas depois a gente pode mudar isso. A Unit, vou salvar aqui nas fontes. Unit form CRUD grupo. Pronto, então já foi herdado. E agora eu posso completar, né, ligando aqui o meu banco de dados, a minha tabela e meus campos. Vou colocar aqui o SQL. Se eu ativar, já mostra, né? Então, tudo isso aqui já foi criado pelo próprio D2Bridge, no Wizard, né? Vou colocar os T-Field e já configurar aqui os labels, né? Os display dates. Que aí fica mais fácil para quando colocar no grid e também nos edits, né? A gente vai precisar dos edits porque ele cria só essa casta, os eventos, mas os campos eu tenho que colocar manualmente. Colocando aqui as colunas do DBGrid. Pronto. Eu vou colocar aqui nessa aba, que é a aba de edição, né? Então ele não cria dois formulários. Ele cria um formulário só com abas.
Só que essas abas vão ficar invisíveis na web. Ele vai usar o artifício de quando for editar, ele ativa uma aba, quando for consultar, ele ativa outra. Deixa eu diminuir esse campo, ficou muito grande. E agora eu vou fazer a chamada, para que a gente veja isso aqui funcionando. A gente já fez o callback, usando, né, o simple callback, né, ou seja, já alteramos o template. E agora vamos fazer a chamada do menu. Mas antes disso, deixa eu configurar aqui a rotina de busca, né? Então ele já traz as rotinas já preparadas. E nessa de busca, né, o CrudSearch, ele vai mostrar aqui alguns exemplos já comentados. Eu vou criar minha própria busca, que eu vou usar aqui o like, que é compatível MySQL, né, para fazer a busca do que foi digitado lá naquele edit. Que tem alguns modelos de buscas com funções também pré-definidas, mas vou usar dessa forma. Pronto, a princípio está pronto aqui, vou agora fazer a chamada do menu. A gente vê aqui que também as outras funções, né, de um CRUD já estão lá, já estão comentadas, mas vamos para a chamada do menu. Então aqui no Simple Callback, eu chamo aquele meu formulário. Já está funcionando, né? Então já temos aí algumas funções, só que tem alguma coisa ainda desligada, né? O meu localizador está funcionando, ele usa o like, então ele trouxe tudo que tem aquelas informações, só que aqui os botões ainda precisamos resolver. Tem também ali alguns títulos a mais, né? Tá deixando a informação para baixo. Vamos melhorar essa configuração. Vamos também colocar aqui a chamada no menu da VCL. Então, quando for usar a VCL, também vai estar funcionando esse CRUD. Pronto, está funcionando. Eu vou editar. O novo está com problema, está mantendo o registro antigo, né? Vamos corrigir isso. E outro problema que a gente está vendo aqui é essa coluna Options, né, que está muito pequena. Os botões estão cortados ali. Também vamos corrigir isso. O localizador está funcionando. Então, todo esse esqueleto, né, o D2Bridge, ele cria ali naquela funcionalidade no Wizard. Excluir, né, ele faz a pergunta, se eu colocar assim, ele exclui. Vamos aqui no base para alterar a largura daquela coluna das ações, né? Então lá está cortando, vou colocar aqui 50, por exemplo. Então, vamos aqui na rotina de exportar os componentes para D2Bridge, né? Ou melhor, vai ser na rotina de OnInit, né? Que é para mim intersectar o DBGrid e fazer as alterações ali do botão. Então, vamos aqui para a rotina correta. Init control D2Bridge. Então aqui ele vê se é um DBGrid, cria a coluna, e ali a coluna está apenas com 5. Vamos colocar 50. Então, operando o base, na hora que isso aí vai refletir, né, em todas as outras telas herdadas, né? E aqui no insert, não sei porque não está funcionando, talvez seja algum problema do, do framework, mas como tem essa função já comentada aqui, eu vou apenas descomentar, porque ele funciona para ele criar um novo, né? Porque ele manteve o registro anterior. Então, vou executar. Pronto, a coluna ficou maior, né? Poderia ter diminuído para 40 ou 30. E a edição está funcionando. O novo também está funcionando. Então, pronto.
está criada a tela de CRUD de grupos. Então, é mais uma funcionalidade do Wizard lá do D2 Bridge que podemos usar. Pronto, pessoal. Então, ficamos por aqui. O vídeo já ficou um pouco longo e na próxima semana temos um novo vídeo com novas funcionalidades do D2 Bridge, viu? Compartilhe, curta, né, comente alguma dúvida que vocês tiverem. E na descrição do vídeo vai estar o link do GitHub com o código-fonte dessa aplicação que a gente está fazendo. Ok? Então, até a próxima.